Olá, pessoal. Professor Wellison aqui. Nós estamos continuando com a nossa série de aulas sobre os sistemas do nosso corpo. E hoje teremos uma aula muito especial, porque além de estar estudando um dos principais sistemas do nosso corpo, que é o sistema cardiovascular, nós temos a participação de duas grandes amigas. Foram minhas alunas no ensino médio. Não que eu seja velho, tá? Mas que ficaram aí pro resto da vida, se Deus quiser, e que hoje são universitárias, certo? Aqui abaixo de mim aqui no vídeo que você está vendo, tem eu vou chamar hoje de professora, tá? Porque vai estar nos ajudando na aula. Então, a Isabela Dias, que faz o curso de nutrição no SEUMA, é isso? Isso, sexto período. Bem-vinda, Isabela. Nós temos aqui a Obrigada. professora, hoje professora, está aqui, a Lígia Gabriele. Ela faz o curso de enfermagem na UFMA, certo? Se eu não me Isso. engano, elas estão aí entre quarto e quinto período, é mais ou menos isso. E, como eu já falei, hoje elas estão nos ajudando, porque é o seguinte, a gente trabalha com diagnóstico, nós aqui como técnicos em radiologia, trabalhamos com diagnóstico, e geralmente a gente tem a tendência de achar que a gente precisa conhecer apenas sobre osso, né? E sobre osso a gente domina, graças a Deus. Por outro lado, a gente precisa, como estaremos trabalhando em um hospital, em uma clínica, trabalhando com vida diretamente, a gente precisa saber todo o funcionamento do corpo humano para que, na hora que for preciso, estejamos prontos para agir da forma correta. E a gente vai ver como que elas, nos cursos delas, que também faz parte da saúde, mas que não são o mesmo curso que o nosso, inclusive o curso delas é a nível superior, né? Nós estaremos discutindo aqui, cada um na sua linguagem, cada um na sua cosmovisão, o sistema cardiovascular. Então, eu não sei se elas querem falar alguma coisa agora, mas a gente vai compartilhar aqui o nosso slide. Ok, já abri o slide errado. Que legal, começamos bem. Tá aqui, gente. Vocês estão observando todo mundo aí, né? O nosso slide, antes das meninas começarem, ele vai falar sobre o sistema cardiovascular, só que é um slide que é disponibilizado na internet e ele é do Colégio Estadual da professora Elzira Correia de Sá, que ela é mestre, tá, gente? Ela tem mestrado na área da saúde aí, em geral, e esse curso lá que ela ministra é um curso de técnico em farmácia. Mesmo assim, é um contexto que nós vamos utilizar no nosso curso de radiologia, porque a gente achou um slide bem interessante, bem didático, e as meninas vão nos ajudar aí com essa participação especial. Então, eu queria começar já com a dona Lígia, professora Lígia hoje, né? Primeiro, muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar o convite. Segundo, Obrigada. qual seria a importância, de fato, para a área da saúde estudar o sistema cardiovascular? Então, o sistema cardiovascular é bastante importante porque nele, através dele, ocorrem diversas coisas no corpo humano, como, por exemplo, o transporte de substâncias. O sangue leva substâncias e oxigênio para as células e para os tecidos, além também da remoção de resíduos metabólicos do corpo, que ocorre através da circulação sanguínea, a regulação da temperatura corporal e defesa do organismo através das células de defesa que estão no próprio sangue. Nossa, a primeira fala dela aí já acabou a aula, né? Falou tudo. Não deixou nada para a Isabela falar. Mas é isso aí, gente. Importância. A gente sabe que nós, quando a gente está estudando anatomia, a gente vê uma série de órgãos, glândulas e etc. E a gente tem alguns que nós chamamos de órgãos vitais, né? Então, tem alguns órgãos que fazem parte da nossa vida, da nossa qualidade de vida, mas que a gente consegue sobreviver sem eles. Órgãos, por exemplo, do sistema reprodutor. Existem diversas mulheres, por exemplo, que vivem sem o útero, sem o ovário, e isso não tem o menor problema na sua qualidade de vida, a não ser na parte da reprodução. Mas o coração, por exemplo, que é um dos principais órgãos do sistema cardiovascular, ele é vital, né? Ele é de uma importância gigantesca. E daí a importância de você, em qualquer curso da área da saúde, estudar esse sistema cardiovascular. Com a professora Isabela agora, a gente vai ver que o objetivo da nossa aula vai ser compreender a anatomia do sistema, ver as funções do sistema cardiovascular e entender o funcionamento desse sistema. No curso de nutrição, professora Isabela, vocês também Sim, estudaram o sistema cardiovascular, certo? sim. Estudamos, mas foi de uma forma mais diferente, mais voltada para a nutrição mesmo.
Exatamente. fisiologia e a anatomia do coração. Isso. É justamente por isso que eu fiz questão de convidar vocês, principalmente por serem duas áreas diferentes, porque todo mundo que trabalha com a saúde em geral, a gente precisa estudar todos os sistemas, mas é interessante que cada um tem uma visão diferente, né? A gente, como radiologista, por exemplo, precisa ver isso aqui, porque além de tudo que eu já falei, no sentido de estar pronto para agir em qualquer situação no hospital, a gente faz uns exames que a gente chama de exames contrastados, que muita gente acha que radiologia é só fazer foto de osso, né? Os famosos raio-x ou radiografia. A gente tem exames hoje de super tecnologia, como a ressonância magnética, como a tomografia computadorizada, ou o próprio exame contrastado, que é um exame de raio-x normal, só que é injetado um contraste via venosa, uma série de vias, e a gente consegue ter uma imagem bem interessante. Gente, eu falo muito, né? Vocês já sabem, vocês me conhecem. Então, vamos lá começar. Alguém de vocês quer começar esse primeiro slide? Posso? Pode. A gente vai ver primeiro aí a função do sistema cardiovascular, né? Que a função básica do sistema é de levar o material nutritivo e oxigênio das células, que era o que a Lígia estava falando, né? Agora há pouco. E o sistema circulatório é um sistema fechado, sem comunicação com o exterior, constituído por tubos que são chamados de vasos. A gente vai já ver a divisão de todos eles, vasos, veias, artérias, a diferença entre eles. Gente, uma coisa bem interessante sobre essa primeira slide aqui, ó, é isso aqui, ó. Sistema fechado. Sistema circulatório é um sistema fechado, certo? Para a gente conseguir, de forma externa, conseguir colocar alguma coisa dentro do sistema cardiovascular ou circulatório, né? Melhor dizendo, a gente precisa de uma injeção, certo? Porque a gente não existe um órgão, um orifício natural que faça com que nós tenhamos o acesso direto aos vasos sanguíneos. E por que o autor fez questão de dizer, já que é uma coisa bem óbvia? Porque existe um sistema que é muito parecido com o sistema cardiovascular ou sistema circulatório, que é o sistema linfático, né? O sistema linfático, a gente fala muito pouco sobre ele. A gente não vai falar sobre ele aqui, tá? Relaxa. Porque ele, na verdade, ele ainda é muito pouco conhecido, né? Existem muitos novos estudos sobre o sistema linfático e ele também tem como é que eu posso dizer, os autores eles acabam dando um pouco menos de importância para ele, mas no final da aula eu vou dar uma palavrinha sobre o sistema linfático, que é muito parecido com o circulatório. A diferença é que ele é aberto, ele tem um começo e tem um fim, a gente vai ver essa principal diferença. Eu estou citando isso, gente, vocês meninas aí que não estavam na última aula, porque na aula passada eu prometi falar um pouco sobre o sistema linfático, a gente falou um pouco sobre ele superficialmente no sistema endócrino, e apareceu a linfa. E aí alguns alunos ficaram na dúvida, o que é linfa? Será essa mesma coisa que sangue, água, plasma, não sei o quê? A gente vai já falar sobre a composição do sangue, né? Então vai dar para a gente fazer essa associação direitinho. Qualquer coisa que vocês quiserem comentar, tá, gente? Fica à vontade. Vamos lá. Aqui, gente, que bacana. Nós temos aqui os componentes do sistema cardiovascular. Nós temos aqui 3 componentes. Eu vou ler e caso vocês queiram comentar alguma coisa. Primeiro, o sangue. Sangue, ele é vital, né, gente? A gente costuma dizer que o sangue ele é vida. Então, muita gente tem até medo, né, de sangue, pessoal que não pode trabalhar com a saúde. Tem gente que se olhar um pouquinho de sangue desmaia. A gente que é radiologista trabalha em plantão e é muito comum a gente estar no hospital, na clínica, e chegar um paciente com o braço arrebentado, com um monte de projeto de arma de fogo, arma branca, faca e tudo mais. É muito comum mesmo. É quase que diariamente. Acidente de moto, fratura externa. Então, a gente que trabalha com radiologia não pode ter medo de sangue. Pelo contrário, a gente fica fascinado quando olha, né? Não é uma questão de perder sensibilidade, é uma questão de se interessar pela anatomia e fisiologia humana mesmo. Vamos lá. Então, sangue, vamos já falar sobre o sangue, como é que ele é composto, relembrar. Os vasos sanguíneos, aí é bacana, gente. Muita gente confunde artéria com veia, aí começa a diminuir arteríola, vênulas, capilares. A gente vai ver como é que acontece essa troca gasosa, né? Lá na respiração celular. E a gente pode até falar, inclusive, de fotossíntese, que é o contrário disso. Então, a gente tem muita coisa para conversar. E é claro que tem o coração, né? Essas duas aqui, eu não sei se elas têm esse órgão, gente. Porque, enfim, né? Vocês devem ter entendido o contexto. Mas o dela serve só para bombear sangue. Vamos lá. Querem comentar alguma coisa?
Não, tudo certo. Vamos começar então com sangue. Vamos lá, pessoal aí. Pessoal de enfermagem, nos ajuda com sangue aí. Ok. Sangue. O sangue, como diz aqui no slide, é constituído por tecido conjuntivo. Ele é dividido entre plasma e as células. Nas células, nós encontramos as hemácias, que são também conhecidas como células vermelhas, ou glóbulos vermelhos. Tem as células brancas, os glóbulos brancos, que são os linfócitos. Linfócitos T e linfócitos B, tem também os macrófagos, tem os eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Eles são responsáveis pela fagocitose de células, por exemplo, bactérias que entram no corpo. Eles vão lá e fagocitam destruindo essas células Acho que o bacterianas. sistema imunológico, né? Gente, você aqui do curso de radiologia que não entendeu uma palavra do que ela falou por conta da linguagem, tinha que ter entendido, pelo amor de Deus. Nós estamos no final do curso, então se você não entendeu alguma coisa, pergunte aqui no nosso grupo do WhatsApp ou no sistema da escola, diretamente para o professor, e a gente vai traduzir isso aí. Ou melhor, você pode pesquisar o que significa cada uma dessas palavras. A ideia é que daqui para o final da nossa aula aqui você consiga entender, você consiga voltar aqui para essa parte da fala da Lígia, que foi maravilhosa, e entender tudo que ela falou. Certo? Essa é a diferença entre você e eu que estudamos saúde e a população em geral. A gente precisa entender essa linguagem. Isso é uma questão de sobrevivência, tá? E aí ela falou aqui sobre plasma e células. Primeiro que o sangue possui tecido conjuntivo e dividido entre plasma e células. Na última aula do sistema, a gente terminou agora há pouco o sistema... Qual foi o sistema que a gente terminou? O sistema endócrino. E a gente falou da importância de vocês, como alunos, revisarem a composição celular, né? Aquele básico do básico, que muitas vezes a gente acha que não vai usar nunca e começamos a precisar lembrar como que a célula ela é constituída, como que ela se divide, mitose, meiose, aquelas coisinhas lá, né? Vocês lembram. Vamos lá, passando aqui. Gente, rapidão. Nós temos aqui, gente, ó, um gráficozinho, vocês vão ter acesso a esse slide, que ele mostra aqui, ó, que 60% é plasma, certo? E aí, daqui a pouco a gente vai ver aqui, acho que tem. Vamos estudar o sangue mesmo, parte por parte, e a gente vai ver de que é composto esse plasma, e vocês vão ver que é muito bacana mesmo, quando você vê a composição disso, a composição química, porque depois a gente vai entender nesse contexto como que acontece a ressonância magnética, inclusive. A gente teve uma disciplina de ressonância, e aí a gente falou superficialmente como que ela acontece, e talvez para as meninas aqui que são de outras áreas, elas podem até, inclusive, aprender com a gente. Não sei se elas sabem, acho que não sabem como é que funciona dentro do corpo uma ressonância. Talvez saibam, né? Não sei. Não, Mas, sabemos não. estudando aqui em função do hidrogênio, da quantidade de hidrogênio que existe no sangue, a gente consegue entender como é que funciona direitinho isso, tá? Vamos continuar aí. Alguém quer continuar aí? Tem que usar vocês, né? Aproveitar que não é todo dia. Bem, o plasma aí tem a composição do plasma. Abaixa um pouquinho bem, Welson, por favor. Abaixar? Só um pouquinho, não tô enxergando. Tá aqui. Não tô enxergando direito. Sim, a composição do plasma, que é 90% composto de água, aí de 7 a 9% de proteínas, 0,1% de... Acho que é glicose, né? Isso aí. Isso, né? Aí 0,03% de ureia e 0,9% de sódio. Exatamente. Aí é fera no inglês. Gente do céu. Muita gente nem ia conseguir interpretar isso aqui. Parabéns também. Gente, o grande destaque, na minha opinião, aqui é isso aqui, ó. 90% de água, certo? E a água, essa aqui até a Lígia, gente, sabe, porque eu era professor dela de física, não era de química. Mas acho que até ela sabe de que a água é formada. Vai começar a ofender. Quais são os elementos aí, Lígia, da água? Só de potássio. Não, da água, não do sangue. A água, 2 moléculas de... Oxigênio e hidrogênio. Isso, oxigênio e hidrogênio, beleza. Eu estou falando isso por quê? Porque a gente vai já ver
como eu prometi para vocês, lembrar como que acontece a ressonância magnética, e a gente vai precisar dessa informação. O plasma ele é 60% do sangue, e desse plasma, 90% dele é só água, fora as outras coisinhas que tem aqui. Na ureia também tem um pouquinho de água diluída, tá? Então é muita água, muita água. Vamos lá. Células, alguém quer falar aí? Não, ninguém quer. Deixa que eu falo então. Eu tô com uma dificuldade para enxergar aqui porque tá no celular. Certo. Eu tô voltando pra Células. Embaçado. Primeiro, gente, as hemácias são os glóbulos vermelhos. Cara, as hemácias, vocês já devem ter tido a oportunidade de olhar no microscópio, né? E assim, dá vontade de nunca mais parar de olhar, de tão maravilhoso que é a microbiologia, certo? A gente está providenciando na escola técnica um laboratório, um microscópio, para que a gente consiga ter essas imagens reais, né? Porque é muito, muito melhor a gente ver mesmo com nossos próprios olhos do que numa tela de computador. Então, as hemácias são os glóbulos vermelhos, certo? Contém o quê? Ferro. Tem a vida média de 120 dias. Mas o que acontece quando elas morrem? E como é que é regenerada essa quantidade de hemácias? O que acontece? Certo? São metabolizadas pelo fígado. Eita, pessoal que gosta aí de acabar com o fígado com álcool, cuidado. Transporte de oxigênio e transporte de CO2, gás carbônico. Certo? Gente, algum comentário sobre as hemácias? Só um aqui que elas fazem parte do sistema cardiorrespiratório, né? Isso, exatamente. Justamente por esse transporte de oxigênio, né? Exatamente. Exatamente. Então, o sistema lá respiratório lá, ele também tem essa importância. Porque é o seguinte, gente, as células precisam respirar, certo? Quando você, como indivíduo completo, respira, você nada mais está fazendo do que enchendo o seu sangue de oxigênio para as células respirarem individualmente, certo? A gente vai aprender como é que isso acontece e as hemácias têm uma das funções das hemácias é justamente o transporte desse oxigênio e também o transporte de CO2, certo? CO2, professor, gás carbônico, exatamente. Lembra que você inspira o oxigênio e respira o gás carbônico? Justamente essas hemácias que vão colocar para dentro das células o oxigênio e vão tirar das outras células o gás carbônico. É um sistema muito bacana. Muito bacana. Pode falar. Pode falar. Não, fala. Eu ia citar que a fotossíntese, né, que é um fenômeno muito conhecido na biologia, desde o ensino fundamental, ela faz o processo inverso, né? As plantas fazem o processo inverso durante o dia, aproveitando a glicose, que é um combustível produzido a partir de um fóton de luz. É muito bacana essa parte. Eles acabam convertendo o gás carbônico em oxigênio para que a gente tenha uma atmosfera cada vez mais rica em oxigênio. Tá, então a primeira célula do sangue que a gente viu são hemácias, e agora nós temos os leucócitos. Alguém quer falar dos leucócitos? Eu posso falar. Pode ser. Os leucócitos, eles são as células de defesa do nosso organismo e são a produção de anticorpos. Aqui, no caso, já entra a questão da imunologia também, né? Que o Ellison já citou aí. Aí embaixo tem as células imunológicas, tem linfócitos, monócitos, peraí que eu não estou enxergando direito. Eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Todas elas são células de defesa do nosso corpo, né? Exatamente. Do sistema que a gente mais gosta é do sistema imunológico, né, gente? É o sistema que é a nossa proteção. Então, às vezes, o nosso organismo é invadido por algum agente, algum corpo estranho, algum agente externo, e a gente nem sabe, porque o nosso sistema imunológico vai lá e resolve sozinho, certo? A gente tem aqui, como ela falou muito bem, que eles são conhecidos como os glóbulos brancos. Então, assim, as duas primeiras células que a gente viu aqui no nosso sistema cardiovascular, especificamente falando do sangue, as duas primeiras são as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e os leucócitos, que são os glóbulos brancos. Isso aqui, gente, glóbulos vermelhos chamado de hemácias e glóbulos brancos chamado de leucócitos, é o básico do básico para qualquer pessoa que estuda a saúde. Isso aqui é o básico. Se não souber disso aqui, vamos aprender e vamos correr atrás, porque, pelo amor de Deus, e todo mundo sabe que as hemácias têm função principal de transporte de oxigênio,
certo? De oxigenação, de troca gasosa, e os leucócitos têm a função de proteção, função imunológica. Então, um comentário sobre as hemácias também que está ligado à anemia, né? Isso. Por isso que as pessoas com anemia sentem muita falta de ar por conta dessa função das hemácias de troca gasosa. Exatamente. E aí é bacana que eu particularmente sou um pseudocientista, né? Que sou filiado à Associação Brasileira de Design Inteligente. E aí a gente imagina que o criador, o arquiteto do ser humano fez tudo em equilíbrio, porque é o seguinte, é muito bom você ter hemácias porque elas levam oxigênio, transportam oxigênio. Só que se você tiver demais, isso vai te dar problema. É muito bom ter defesa no nosso corpo, mas se você tiver só defesa, só leucócitos, você vai ficar com câncer no mínimo, certo? Então, assim, o nosso Criador fez o nosso corpo completamente equilibrado e nós precisamos cuidar do nosso corpo, especialmente a partir da alimentação, para que isso continue acontecendo de uma forma natural, certo? Vamos lá. Plaquetas, dona Lígia, pode ser? Pode. As plaquetas. Rapidão, só fala um pouquinho mais alto, então bota o microfone, porque está um pouquinho baixo para mim. Não sei se está para todo mundo. Ok. Plaquetas, pode ser? Melhorou? Pode. Ok. As plaquetas, como aí diz, elas são fragmentos de células. Elas estão diretamente ligadas com a coagulação sanguínea, com todo o processo de regulamentação de quando, por exemplo, há uma hemorragia. Elas estão diretamente ligadas a isso. E é importante lembrar que como o sistema cardiovascular é um sistema fechado, se houver uma ruptura dele, vai ocorrer hemorragia e vão precisar que as plaquetas estejam lá para resolver a situação. Perfeita a tua fala, Lígia. Perfeito. Porque é o seguinte, você falou aí que a gente falou no começo, que é um sistema fechado. Se é um sistema fechado, não pode haver vazamento, porque senão vai faltar material, né? Material hídrico lá, fluido, ou fluido, depende aí do pessoal. E as plaquetas, elas têm essa função. É interessante que quando a gente leva um corte, a gente consegue perceber essa coagulação, né? Então as plaquetas vão lá e se matam, literalmente, para que esse sistema volte a ser fechado. E só que é o seguinte, às vezes está lá feito aquele que a gente chama de cascão, o corpo fez o maior esforço para se matou algumas células para a gente tampar e o cara vai lá e arranca e começa a sangrar de novo, certo? Então, se o nosso corpo pudesse falar, ele ia chamar a gente educadamente de circunciso, ou burro, ou algo desse tipo, tá? As plaquetas choram. Pois é, exatamente. E aí também está ligado com as células imunológicas também, né? Se a pessoa se cortar alguma coisa, as células imunológicas também vão agir. Exatamente. Junto com as plaquetas. É muito bacana, gente. A composição do nosso sangue foi muito bem pensada. É muito difícil a gente, eu particularmente, imaginar que tudo isso tenha sido apenas acaso. Muito parece ter sido fruto de uma mente inteligente. Assim como eu. Vamos lá. Vasos sanguíneos, artérias. Bacana. As artérias formam um sistema arterial. Gente, sistema é tudo aquilo que a gente vai estudar a fundo e que possui uma série de partes, certo? Qualquer coisa que você pode separar em partes, eu posso chamar aquilo de sistema. Isso não quer dizer, porque quando a gente vai estudar, a gente acha que existem 5 ou 6 sistemas no nosso corpo. Mas se você for estudar, dentro de um sistema podem haver outros, etc. Só para melhorar a questão da linguagem aí. Então, esse sistema arterial, ele constitui um conjunto de vasos que, partindo do coração, vão se ramificando, cada ramo em menor calibre, até atingirem os capilares dos órgãos. Ou seja, numa linguagem bem leiga mesmo, é como se fosse uma encanação, né? De água. Então, lá na rua que você mora, tem um cano muito grosso, se não me engano é de 50 centímetros de diâmetro. Só que você não vê, claro, né? Tá lá debaixo da terra. Mas é um cano muito grosso, muito espesso. Só que a proporção que ele vai entrando nas casas, ele vai ficando um cano mais fino, geralmente 25 ou 20 milímetros. E aí, dependendo da pressão que você quer, quando vai cair no chuveiro, já é um buraquinho bem pequenininho. É mais ou menos isso que acontece
em nosso corpo, tá? Então, a artéria, ela sai do coração bem calibrosa, bem grossa, com tecido muscular e tecido fibroso também, para que haja essa mobilidade. E ele vai diminuindo. Ela primeiro é artéria, e quando diminui chama de arteríola, depois capilares, que é onde vai acontecer de fato essa troca gasosa. A gente vai já ver isso com mais calma, certo? Só que assim, as artérias são muito confundidas com as veias. Que assim, gente, na prática é quase a mesma coisa, né? A única questão é quem vai e quem volta. É como se eu ia A dar... função delas, né? Que é diferente. Isso, exatamente. E também tem a questão de sangue rico, porque no ensino fundamental a gente fala muito em sangue rico em oxigênio, sangue pobre em oxigênio, sangue rico em gás carbono, pobre. Só que lá depois do coração, quando vai para o pulmão, acaba invertendo, né? E acaba confundindo muita gente. Então, beleza. Artérias coronárias irrigam o próprio coração. Gente, eu, como técnico de radiologia, já participei de um procedimento cirúrgico de uma desobstrução de coronária, que estava muito cheia de gordura de um paciente. Foi muito interessante. É claro que a gente não fala interessante, ressaltando a patologia. Estou falando do procedimento em si. Fui na UDI, são um dos melhores hospitais que eu tive a oportunidade de estagiar. E quando eu cheguei lá, a gente estava na hemodinâmica, uma área da radiologia, que a gente vai observar em tempo real a cirurgia acontecendo, tá? E aí os caras botaram um catéter pela perna, pela femoral, pela artéria femoral, e foi até a coronária do cara. A gente conseguiu olhar tudo por dentro, olhou, retirando a gordura. Muito bacana mesmo o procedimento. Muito perigoso, é claro, um nível de risco muito alto, mas é muito interessante, tá? A gente que trabalha com radiologia pode ter esse tipo de experiência. E falando um pouco mais sobre as artérias coronárias, como todo o corpo precisa de irrigação, as artérias coronárias, elas irrigam também o coração. Eu acho que eu me enganei, peraí. Como todo o corpo precisa de irrigação, o coração também precisa para que ele possa pulsar de forma correta. E as artérias coronárias servem para isso, para levar toda a oxigenação necessária para o coração, para que o músculo possa contrair de forma correta e adequada. Elas provêm da base da artéria aorta e circundam todo o coração. Tem a artéria coronária direita e a esquerda, que cada uma oxigena uma parte do coração. O coração pode ser basicamente dividido em coração direito e esquerdo. Cada uma irriga esse lado. Cada um irriga a sua parte. Perfeito, muito bem observado. Eu ia acabar esquecendo de falar isso, porque a gente pensa, todo o corpo, todo o órgão, toda a célula precisa de oxigenação e o coração vai mandando oxigênio para lá, né? Claro, a partir dos batimentos cardíacos. Só que aí o coração, quem que vai irrigar ele? Aí não tem condição. Como ele também é célula, é formado por célula, precisa também de oxigenação, e quem é responsável por essa irrigação são as artérias coronárias direita e esquerda. E o próprio sangue do coração vai acabar girando no corpo e chegando lá no próprio coração. Ele se auto-irriga, né? Vamos dizer assim. Então, o cara aí é bom. Uma coisa muito importante sobre o coração, gente, que eu não posso... Não, nós vamos falar sobre o coração depois, né? Estamos falando só sobre a artéria. Vamos lá. Aí tem as veias, tá? Porque a gente falou sobre as artérias, que são vasos sanguíneos, e também tem as veias. Formam um sistema venoso. Gente, isso aqui é muito óbvio. Mesmo assim, tem gente a nível técnico que não sabe o que é uma coisa venosa. Pelo amor de Deus. Eu já vi alunos profissionais, na verdade. Vamos fazer um contraste venoso. O que é venoso? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Essa altura não dá, tá? Então, sistema venoso tem a ver com veias. Eu imploro a vocês, pelo amor de Deus, estudem. Então, esse sistema, essas veias, elas formam um conjunto de vasos que, partindo dos tecidos, vão se formando em ramos de maior calibre até atingirem o coração. Então, a partir daqui, a gente começa a fazer a comparação entre artéria e veia. A autora aqui, ela fez questão de dizer que as artérias, elas são grossas e vão ficando finas. Elas saem do coração e vão para os órgãos, certo? Às vezes, elas são finas e vão ficando grossas. Elas saem dos órgãos para o coração, fazendo o caminho inverso. Concordam com isso, gente? Sim. Eu acho até interessante dizer também
que talvez alguém tenha dúvida. Como o sangue volta para o corpo se está contra a gravidade? Eles têm umas válvulas que permitem a passagem e que o sangue não volte, não haja refluxo do sangue. Então, o músculo esquelético, ele meio que pressiona, o sangue sobe e as válvulas se fecham, fazendo com que o sangue não volte para as partes mais extremas do corpo. E aí, qual a probabilidade disso aí acontecer por acaso, gente? Toda vez que a gente estuda, eu particularmente estudo o corpo humano, eu fico impressionado. Tem que ter um arquiteto por trás disso, tem que ter uma mente inteligente. Porque se a gente não teria tempo do vaso sanguíneo, a gente não teria tempo dele evoluir. Eu não vou nem falar muito sobre isso, porque é o seguinte, uma veia, se ela fosse que nem um cano, igual uma artéria, melhor dizendo, e não tivesse essas válvulas de fechamento, ia acontecer refluxo. Então não ia ter tempo de evoluir, ia morrer o paciente, não ia voltar. A não ser que o paciente vivesse deitado até evoluir, né? Então ia ficar complicado. Aí a gente só vê alguns mecanismos do nosso corpo que nos deixam, de fato, bem impressionados com a complexibilidade que tem o nosso corpo e a probabilidade de ter um arquiteto por trás disso tudo. Então, assim, se eu já fosse perguntar aqui qual é a principal, se tinha uma diferença entre veias e artérias, justamente isso. As artérias, elas levam sangue do coração para o corpo, em geral, né? E o corpo leva o sangue, e às vezes levam o sangue do corpo para o coração, em geral também. E aí a gente vai ver depois o que é rico em gás carbono, rico em oxigênio. Que já dá para imaginar, né? Aí é o seguinte, gente. Como a gente viu agora há pouco, as artérias, elas são grossas, vão ficando cada vez mais finas. As veias são finas, como vão ficando cada vez mais grossas, que acaba sendo a mesma coisa, dependendo do referencial que você pega, né? E aí, quando elas vão ficando mais finas, a gente vai chamando de outros nomes, certo? Vamos lá. Arteríola é uma artéria pequena e sua função é distribuir sangue nos capilares, certo? Capilares são vasos microscópicos que conectam as arteríolas às vênulas. São nos capilares que ocorrem as trocas gasosas e vênulas são formadas pela união de vários capilares. Sua função é coletar o sangue dos capilares e drenar para as veias. Beleza, bora resumir isso aqui. Falei para vocês que para trabalhar na saúde você tem que ter um básico de conhecimento, né? Então, assim, vasos sanguíneos nós temos artérias e veias, que são as mais calibrosas. Vão ficando mais finas, a gente chama a artéria fina, a gente chama de arteríola, e a veia mais fina a gente chama de vênula. Só que essa vênula é formada por uma série de capilares, certo? Esses capilares é o seguinte, imagina que a gente tem um sistema circulatório fechado. Vou anotar, tem uma opção de anotar aqui. Rapidinho. Deixa eu ver, desenhar. Então, imagina o seguinte, eu tenho aqui um sistema fechado aqui. Tá. Aí, eu tenho de um lado artéria, do outro eu tenho veia. Só que se é um sistema fechado, uma hora elas vão se encontrar, né? Aqui embaixo. E aí, se eu selecionar essa parte que eles interceptam, que eles se encontram, isso aqui eu vou chamar de veia ou de artéria? Ia ficar complicado de responder isso, né? Porque de um lado é veia, do outro lado é artéria, quando eles se juntam é o quê? Justamente isso, nós temos os capilares, certo? Só que é o seguinte, a ideia é que isso aqui fique cada vez menos calibroso, cada vez mais fino. A artéria vai ficando fina, 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 até chegar aos capilares. Lá nos capilares, que é microscópico mesmo, é lá que acontece dentro da célula a troca gasosa. O que é isso? A célula vai absorver o oxigênio e vai liberar para a corrente sanguínea o gás carbônico. Aquele sangue que estava vindo lá do coração, rico em oxigênio, deixa o oxigênio na célula para ela respirar e a célula joga para esses capilares o gás carbônico, que vai fazer com que esse gás carbônico volte para fazer todo esse percurso pelas veias. Daqui a pouco a gente vai ver que ele vai parar lá no pulmão e a gente bota para fora. Certo? Alguma observação, gente? Vamos lá. Coração. Quem de vocês duas que não tem, pode falar sobre esse órgão aí, gente? Vocês conhecem assim por fora? Ofensa grátis. Pois é, vamos lá. Parece a boca de uma cobra, né? Esse corte aqui. Sim.
Posso falar? Pode. Quem vai falar, gente? Isabela? Ou sou eu? Vocês que sabem, fica à vontade. Ok. O coração ele está situado numa área do corpo chamado mediastino. Ele fica localizado entre os pulmões. Mas no slide mais abaixo, desce aí um pouquinho. Eu mesmo, desce. Sim. Anteriormente, ele está protegido pelo externo, que é o osso, e pelas cartilagens costais. Superiormente, pelos grandes vasos, que estão interligados com ele mesmo. Na parte inferior está o diafragma. Nas laterais estão os pulmões. E, posteriormente, se encontram a traqueia, o esôfago e a aorta descendente. A parte da aorta descendente. É bacana, Lígia, essa parte aqui, que a gente, como radiologista, a gente precisa saber. Isso aqui, gente, é um mapa perfeito pra gente. Então, por mais que a gente não saiba onde é que está isso aqui tudo, ó, a gente, como radiologista, precisa saber onde é que está o externo e as cartilagens costais. Cartilagens costais é aquelas cartilagens que continuam os arcos costais, que são as costelas, né? Que justamente vão fazer essa interseção aqui no externo. Manúbrio, corpo, processo tifóide do externo. Então, essa parte óssea a gente tem que dominar, certo? Então, por ali você já tem mais ou menos uma noção de onde é que fica o coração. É claro, gente, que está falando aqui para fins mesmo didáticos, mas em relação ao coração, todo mundo sabe onde é que fica, né? Geralmente do lado esquerdo do paciente. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu estava lá na UDI com um amigo, o professor Denis, e aí ele estava me contando uma experiência que ele teve, que ele fez o exame de tórax de uma paciente, e aí ele colocou as meninas aí, a Isabela acho que tem um problema de conexão, né? Acho que foi isso. Vou pedir para ela voltar aqui. Aí o que acontece? Voltou. Aí o que acontece, gente? Lá no... Vocês aí que não são da nossa área, quando a gente vai fazer uma radiografia de tórax ou de qualquer coisa, a gente bota geralmente do lado direito do paciente o nome do paciente, as iniciais do nome, para a gente saber onde é o lado direito ou esquerdo do paciente, certo? E aí o que acontece? Ele botou lá do lado direito, fez a radiografia, só que aí o coração apareceu do lado direito. Aí ele, eita, errei. Aí ele pegou, botou de novo, fez a radiografia, apareceu de novo o coração do lado direito. Ele ficou, meu Deus do céu, e agora? Aí ele foi no médico e falou, cara, eu repeti 2 vezes o exame e tá dando isso aí, eu não sei o que é não. E, por ser técnico, eu não sabia que realmente existe e é até comum, se eu não me engano, 6% da população mundial é aquilo que a gente chama de déficit cardíaco, que é quando o paciente tem um coração ao lado direito do peito. Só para fins de informação aí, tá? Se vocês estiverem na sala de raio-x aí e fizer esse exame, não se desespere. Acontece. As melhores famílias. Talvez as meninas sejam déficit cardíaca, né? Nunca achei o coração delas, mas deve estar do outro lado. Ou deve ter embaixo, em algum lugar aí. Algum comentário, gente? Aqui a Lígia já falou. E aí o coração ele tem os átrios e os ventrículos. Eu ia falar ventrículos. Isabela, dá para tu falar alguma coisa aí? Já tá bem aí, tu? Aconteceu alguma coisa? A internet caiu do nada aqui, saiu da aula aqui. Eu me perdi no fio da meada de vocês. Tá bom. Então se encontra aí, a gente vai continuando, se encontra e participa, tá? Tá bom. Aí, gente, continuando a respeito do coração, nós temos os átrios que recebem o sangue. Nós temos 2 átrios, né, o direito e o esquerdo, e também 2 ventrículos. A professora Lígia, olha isso, ela falou na primeira fala dela já sobre o coração poder ser separado em 2 lados, né? E que esses 2 lados não tem comunicação, inclusive, né? Não tem comunicação. É justamente os átrios e os ventrículos. Os lados eles recebem o sangue e os ventrículos bombeiam o sangue. Ou seja, um recebe o sangue 10 vezes, o outro joga o sangue a partir das artérias. Aí tem aqui os ósteos. Essa parte da anatomia mais interna não vamos passar muito tempo, porque a gente ainda tem mais 2. Estamos 30% ainda do slide. Então vamos passar, senão vai ser 3 horas de aula, né? Gente, esse slide aqui vai estar com vocês aí na turma, mas qualquer dúvida, entre em contato comigo, vocês podem ver essa parte anatômica.
Nesse caso aqui, a anatomia, o que a gente vai poder falar é só apontar e dizer o nome. Então, dá para você fazer isso sozinho. Vamos lá. Existem também as válvulas cardíacas. Gente, aqui é bacana. Bacana assim, né? Quando ocorre uma cirurgia no coração, algum tipo de patologia que é muito comum no Brasil, se eu não me engano, é o que mais mata no Brasil, é infarto, né? Mais do que câncer e mais do que acidente de trânsito, pra você ter uma ideia. E tem a ver com uma série de coisas, mas infelizmente é uma patologia muito comum. E aí se fala muito sobre coração, né? Então é importante a gente conhecer isso aqui. Quando cada câmara do coração contrai-se, ela impulsiona uma porção de sangue para dentro do ventrículo ou para fora do coração. Isso aqui é uma questão de pressão atmosférica, gente, tá? Então, por exemplo, você imagina uma garrafa PET cheia d'água. Quando você pressiona ela, aumenta a pressão, o que acontece com a água se ela estiver cheia? Ela vai acabar saindo, né? Essa água. Se você fizer o processo inverso, tiver uma lata, uma garrafa PET vazia, colocar ela dentro da água, a ponta da garrafa, e tentar fazer com que ela volte ao seu tamanho natural, sem estar amassada, a água vai entrar também, por conta da pressão, dentro da garrafa. Acho que todo mundo já fez isso, quem teve infância, né? Ficar sacudindo a garrafa para sair água. Ou então só eu que era doido mesmo. Mas a gente entende mais ou menos como é que acontece a variação de pressão para que o sangue entre no coração e que saia também de uma forma quase que instantânea, né? Aqueles batimentos de compressão, aquele movimento de compressão e de expansão. Para evitar que haja refluxo no sangue, o coração apresenta 4 válvulas. Gente, o corpo humano é uma máquina muito bem feita, muito bem pensada. Então, essas válvulas aqui impedem, como a Lígia até falou que acontece parecido com sangue venoso, né? Que impede que aquele sangue volte. Então, ele abre e depois fecha. E interessante que a gente já viu isso em sistema digestório, né? Tem uma válvula bem aqui nutricionista deve saber. Tem uma válvula bem aqui entre o esôfago e o estômago, né? Isso para que a gente evite o refluxo gástrico. É o hiato, é isso? Não lembro agora exatamente o nome da válvula, certo? Gente, vamos continuar o próximo slide aqui. Deixa eu ver. Posso só fazer uma última observação nesse slide aí, Alisson? Deve. Volta aí. Só um minutinho. Posso falar aqui mesmo, acho que não precisa abrir, não. Isso aqui? Não, o último. Certo, isso aqui já é outra coisa, né? É outra coisa. Deixa eu encontrar aqui, porque eu já acabei. Tá aqui. Apareceu? Acho que é isso aí, vai lá no último. Lá no finalzinho, Você acabou de falar. Aqui? Queria dizer que isso daí, dessa válvula pulmonar aqui, tricúspide, que a Lígia estava falando agora, tu falou também, Isso. que é a questão do sopro no coração, né? Quando tem um problema nessa válvula aqui, que não fecha direito e acaba voltando sangue. Assim que acontece a doença. Isso. A patologia, né? A patologia, isso. Só lembrando que não sabe o que é patologia, doença, tá explicado, tá? É porque assim, eu falo muito com meus alunos que a gente costuma... Tu sabe, tu mesmo corrigiu porque tu sabe que é complicado falar doença. Patologia é uma doença propriamente, né? Mas nesse caso até que é. Então, assim, sopro no coração, a gente vai falar depois, gente, numa outra aula, mas só eu, provavelmente, não sei se elas ainda vão querer aceitar meus convites, mas sobre patologias dos sistemas em geral. É muito bacana o estudo, é claro, não as patologias, porque a gente, como técnico em radiologia, participa muito disso. Existem exames, especialmente hemodinâmica, que a gente acompanha direto essas cirurgias de coração, cirurgias de sistema nervoso, de vasos sanguíneos no encéfalo em geral. Então, é bem interessante a gente conhecer essa parte. Porque não adianta você só ficar olhando lá e não conhecer a anatomia. Então, uma coisa rapidinho, não sei se isso deveria entrar no assunto também ainda desse slide lá. A questão das válvulas ou válvulas. Elas que causam o barulho quando se escuta no estetoscópio o pulsar do coração, é o fechamento delas que causa aquele barulho que a gente escuta. As válvulas
tricúspide e mitral, elas separam os átrios dos ventrículos. Os átrios, gente, eu não sei se isso deveria entrar no conteúdo deles, Sim, mas pode eu ficar à vou falar. vontade. Sim. Quando o enchimento dos ventrículos, as válvulas se abrem normalmente e o sangue escorre. Em um certo momento ocorre a contração atrial e o restante do sangue vai para os ventrículos. Isso. Então as válvulas, a tricúspide e mitral se fecham para que o sangue não volte para os átrios e ocorre uma chamada contração isovolumétrica, onde os ventrículos contraem, mas o sangue ainda não passa para as artérias. Por quê? Porque a pressão ventricular ainda é menor do que a pressão das artérias, e quando essa pressão aumenta, aí sim as válvulas pulmonar e aórtica são abertas e o sangue passa para as artérias. Perfeito, 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 perfeito. Palmas. Gente, muito bem explicado. E, assim, eu só... Quando eu estudava, gente, e eu ouvia alguma pessoa, algum professor falando um termo que eu não entendia, eu ia pesquisar. Eu só preciso que vocês façam isso. Porque, assim, a gente sabe que elas fazem curso superior na saúde, eu dou aula há 9 anos de saúde, então a gente acaba, no dia a dia, nos adaptando à linguagem técnica. Mas para quem está começando agora, a nível técnico, é muito comum eles não entenderem algumas palavras. Eu acho muito bom as meninas estarem usando esse nível alto de linguagem, pelo menos o nível técnico, né, de linguagem, porque a gente precisa se adaptar a isso, precisa se adaptar a entender esse tipo de linguagem. A gente vai ser profissional da saúde, vai estar trabalhando com vida, precisamos estudar. Ela usa o termo isovolumétrica, que é um termo físico, eu fiquei até emocionado aqui. Tá? Na época que eu era professor de física dela, não sei se ela sabia disso. Então, mas assim, vou até Sabia puxar. não. É porque eu não sei ensinar direito. Enfim, gente. Mas assim, é bem bacana porque tem uma relação entre pressão e volume. E isso aqui é física aplicada. E você acha que você nunca vai usar aquilo que não serve para nada e está aqui no seu curso de radiologia médica. Que legal. Vamos lá aqui, parte 2. Gente, a gente não vai ficar tanto tempo aqui nessas válvulas. Outra coisa interessante que ela falou, o estetoscópio, né? O barulhozinho lá, o médico, ele só pelo barulho consegue saber, ou pelo menos iniciar a suspeita de diagnóstico. Ele já imagina o que pode acontecer pelo barulho. Não só do coração, do pulmão também, né? De algumas outras coisas. Eu estava uma vez no hospital, infelizmente como paciente, não estava como técnico dessa vez, e aí o cara pegou, a senhora chegou lá com dificuldade de respirar, ele botou o estetoscópio aqui no pulmão dela e já sabia o que ela tinha, já passou o medicamento, pronto. Meu Deus do céu, só com barulho. Aí ele começou a conversar com outro médico lá, explicando o barulho e tudo mais. E aí eu tava morrendo lá, eu lembro que eu tava, se não me engano, com infecção urinária. E tava com muita dor mesmo na região renal. E mesmo assim eu tava observando a conversa deles para tentar aprender alguma coisa. Então vamos sugar esses caras, gente, pelo amor de Deus. Tem muito diagnóstico por estetoscópio mesmo, de doença de pulmonar, Cardíaca. cardíaca, como é o nome? Pneumonia também. Sim, Eles pneumonia. Era escutam pneumonia, a patologia da mulher lá. dá pra ouvir. E aí, ele falou assim, ó, ele passou o exame para ela de pneumonia, né? Mas ele já sabia, ele começou, começa logo o tratamento agora. Mas para me dizer que eu não faz o exame, e muito provavelmente deu mesmo. Acho que no caso dela lá, só olhando para ela já dava para saber, mas ele foi por causa da audição. Vamos lá. Gente, sístole e diástole, isso aqui é muito famoso, né? É justamente sobre o que a professora Lídia acabou de citar. Parte do ciclo cardíaco caracterizada por contração rítmica, especialmente dos ventrículos, por meio da qual o sangue é ejetado para a aorta e para a artéria pulmonar. E tem a diástole, que é a parte do ciclo cardíaco que segue a sístole e é caracterizada por relaxamento muscular e enchimento dos ventrículos. Existe um barulhozinho, né, um ruído que acaba acontecendo quando se segue a sístole e a diástole. O médico ele é treinado, médico enfermeiro também, né, ele é treinado para ouvir isso e para saber quando aquilo é normal e quando aquilo é patológico. Certo? Quando está com o tempo, com o intervalo correto,
certo? E também tem que levar em consideração a frequência cardíaca, porque você não pode, por exemplo, o cara estava jogando bola e está com o coração acelerado, pensar que ele está com taquicardia só porque está. Então, tem que levar todo um contexto. Mesmo assim, em condições normais, tem um tempo específico aqui que é considerado natural. Até batimento cardíaco, né, gente? A gente tem um intervalo lá de frequência cardíaca que ele é considerado normal. Se for abaixo ou acima disso, já começa a preocupar, por mais que varia muito de paciente para paciente. Algum comentário, gente, sobre isso aqui? Acho que sístole e diástole todo mundo... É responsável também pela pressão sanguínea, Isso. né? Só isso Pressão, mesmo, a pressão observação. sanguínea, quando a gente estuda lá no ensino médio a pressão, a unidade de pressão é Pascal, PA. Só que a gente vê uma pressão na química, que ela é dada em mmHg, né? Que é essa pressão sanguínea que a gente vê lá no esfigmomanômetro, certo? Que é milímetro de mercúrio. Essa unidade de medida de milímetro de mercúrio é a que a gente usa para aferir essa pressão sanguínea, não é medir, pelo amor de Deus, nessa linguagem. Ah, eu vou ver quanto é que tá a tua pressão aqui, gente. E nem tirar a pressão. Não vai Se eu tirar, falei, não, gente, desculpa, não, deixa a porque pessoa viva, pelo amor de Deus. Não tira, não. aferi mesmo. Deixa essas coisas para quem é enfermeiro. Radiologista não comete essas coisas, não. Gente, vamos deixar o coração... Ah, cara, o sistema elétrico do coração é top demais. A gente fala... Em todos os sistemas, eu citei o sistema nervoso autônomo, que ele é responsável por aquilo que a gente não consegue controlar. E graças a Deus a gente não consegue, né? Porque imagina que você tivesse que controlar a sua própria respiração. Aí tu dorme, esquece de respirar e morre. Isso é complicado. Então, o sistema nervoso autônomo faz isso. O sistema nervoso autônomo controla o sistema endócrino. A maior parte, você libera o hormônio correto na hora correta. Quando isso deixa de acontecer na hora correta, aí já é patologia. É muito comum hoje em dia ansiedade, crise de pânico, qualquer tipo de patologia psicossomática. Isso aqui é muito bacana, gente. Isso aqui é muito bacana. Muita física aplicada. Vocês vão me matar se eu falar muito sobre isso. Então, vamos lá. Essa é a questão do sistema elétrico. Nós temos aqui eletrocardiograma, né? Que é o exame mais comum. Infelizmente, eu já fiz um exame desse como paciente. Eu queria fazer como técnico, mas eu fiz como paciente. Eu tive uma crise de pânico, muita serotonina no corpo e eu não sabia. Como eu sou profissional da saúde, eu sabia quais eram os sintomas de um infarto, né? E aí, quando eu comecei a lembrar dos sintomas, eu comecei a sentir eles na hora. Tudo hormônio de ansiedade, mas eu não sabia. Fui parar no cardiologista aqui em Santo Inês, na cidade de Santo Inês, no Maranhão. Depois, eu fui transferido de ambulância para São Luís. Olha a situação. E eu, como paciente, sabia, passando transferido de ambulância, eu tô morrendo. E aí, o médico da emergência fez um eletrocardiograma e disse que eu estava com um problema no coração. Terminou de matar o cara. Mas o médico daqui, né, me mandou para São Luís. Chegou lá, eu larguei o SUS de mão. O SUS é lindo, né, gente, no papel, mas aí ia demorar muito e coração é coração, né? Aí eu fui no cardiologista particular e ele falou, cara, teu eletro tá perfeitamente bem. Aí me mostrou lá tudo direitinho, como é que funciona, e disse que eu estava bem, que eu estava com taquicardia, né? Mas que poderia ser qualquer outra coisa, mas não tinha nenhum tipo de problema no coração. Graças a Deus, né? Parte ruim foi porque eu não tive o diagnóstico preciso e graças a Deus que eu não tinha nenhum problema no coração, né? E eu já passei por isso também, mas já, né? Parecido. Eu tenho muito medo de problema de coração, essas coisas. Aí toda vez que eu vou fazer, eu fico nervosa. Aí na hora... Aí taquicardia... Deu uma alteração no meu exame. Eu digo, pronto, vou morrer. Mas não era nadinha. Mas sabe qual é o problema, cara? De eu saber que eu tenho ansiedade? Porque hoje em dia, eu sinto um problema muito forte, eu já me controlo que, ó, deve ser ansiedade. Só que se não for, eu tô lascado. Vamos lá, continuando nossa aula, mas aqui, gente, só para compartilhar as experiências pessoais, que a gente tem com isso aqui, tá? É muito bacana de estudar, porque tu, pelo menos, conhece, sabe se o médico ou o enfermeiro, alguém está cometendo um erro muito esdrúxulo, né? Que vai que o cara tá num dia ruim e faz uma coisa que não tem nada a ver, né? Complicado.
Então, o batimento cardíaco normal, nós temos aqui uma frequência, tá, gente? Observa que quando a gente fala em frequência, nós estamos falando sobre o inverso do período. Eu não vou falar em termos físicos, não. Mas quando eu falo em frequência, por exemplo, frequência na escola, você vai lá e pergunta, Dona Isabela Dias, presente. Dona Lígia Gabriele, presente. Manel, presente. O que acontece? Frequência é justamente isso, uma coisa que se repete em função do tempo, né? Então, a gente observa aqui que o batimento cardíaco normal, nós estamos vendo uma repetição. O ideal é que ela seja exatamente igual, que ela se repita no intervalo de tempo, num certo intervalo de tempo, né? Porque, de repente, o coração vai lá em cima e depois ele não vai mais lá tão em cima e depois sobe de novo, já começa a ficar complicado. Então, aqui, acelerado, ó, ele se repete também, só que com uma frequência maior, ou seja, que é o batimento. Ó. Essa parte aqui de cima a gente chama de amplitude de onda, tá, gente? Amplitude ela vai ser, na prática, se fosse uma onda sonora, seria o volume, mais ou menos isso, certo? E a gente vai observar que isso aqui, ó, acontece um batimento, imagina, onomatopeia linda. Aí dá um tempinho, de novo, dá um tempinho, de novo. Aqui vai ser uma coisa mais rápida, tá? Por isso que vai crescendo essa parte aqui da amplitude da onda. Batimento cardíaco lento já é diferente, ó. Dá um barulhozinho aqui, aí vai, dá outro aqui, quase morrendo. E aqui regular, ó, é quando tem muito provavelmente uma patologia, porque ele vai primeiro aqui rápido, aí depois já demora mais, depois demora menos, depois é mais rápido. Aí já tem alguma coisa mais estranha, porque precisa ter uma regularidade, né, nesse processo de sístole e diástole. Algum comentário, gente? Vou tentar falar. Vai. Eu vou falar que geralmente nesse batimento cardíaco irregular, ele já tem um diagnóstico, por exemplo, de arritmia, né? Se o coração não bate com certinho. Com a alguma frequência irregularidade. correta, né? Com a frequência correta. A gente tem diagnóstico de várias doenças cardíacas aí. E é muito comum usar algo artificial para controlar esse batimento cardíaco, que a gente chama de... Isso, marca-passo. Oi. Eu vou tentar falar um pouquinho, com um pouco menos de física e um pouco mais de fisiologia. Ui, tá. Ai, demitida. Vai lá. Ok. Aqui está mostrando para a gente as ondas P, Q, R, S e T. No momento da onda P, é onde ocorre a ativação do átrio. A despolarização atrial, que é quando ocorre a contração, que está bastante ligado com o slide anterior, que mostra o nó sino atrial, que ele é quem regula a contração do átrio. Nas ondas QRS, ocorre a contração ventricular, que está bastante ligado com o slide anterior também, que é causado pelas fibras de Purkinje e pelo feixe de His, que estão totalmente ligados. E na onda T é quando ocorre o relaxamento ventricular para que reinicie novamente o processo. Por isso tem que ter uma regularidade e uma constância. Nesse espaço aqui entre as ondas P e Q e entre as ondas S e T, é o que eu disse ainda há pouco, o momento de contração e relaxamento isovolumétrico. Entre P e Q é o momento de contração isovolumétrica em que não há uma alteração no eletrocardiograma e, enfim. E entre as ondas ST é o momento de relaxamento isovolumétrico. Uhul! Perfeito, muito bem. Traduzindo esse lado esquerdo aqui, né, gente, do nosso slide. Então, qualquer coisa, volta aí o vídeo e assiste de novo. Muita informação, mas muito bom. Ah, tá. Sistema elétrico. Ah, cara, o sistema elétrico é bacana porque fala sobre a questão da marca-passo lá que eu falei para vocês. Sistema elétrico. Primeiro, os átrios sofrem... Desculpa, os átrios sofram despolarização pelo estímulo do sistema nervoso, bombeando sangue para os ventrículos. Gente, isso aqui é como se nós tivéssemos... imagina que você está ligando uma lâmpadazinha com a pilha, e aí você abre o sistema e fecha o sistema. Abre e fecha o sistema. Nosso corpo ele tem um sistema elétrico, controlado, é claro, pelo nosso sistema nervoso central,
Nesse caso aqui, sistema nervoso autônomo, que vai controlar os batimentos cardíacos. Os ventrículos são despolarizados, bombeiam sangue para as artérias, e aí a repolarização de ambos para uma nova despolarização. Muito massa. Quando a gente fala em polarização, nós estamos falando de diferença de potencial elétrico, né? Então, a gente vai dar um choque, é mais ou menos isso, um pequeno choque para que haja uma contração muscular e depois deixa de ter aquele choque para que ele volte ao normal. Então, é claro que não é choque, tá, gente? É só um termo para que vocês consigam entender como é que funciona mais ou menos. São impulsos elétricos, né? O termo técnico. Aí nós temos aqui a micro e a macro circulação. Vocês querem falar alguma coisa da eletricidade, gente? Pode? Pode. Então. Enfermeiro, né, gente? Aproveita aí, vamos sugar. Ok. Nesse primeiro momento aqui é onde fica o nó sinoatrial ou nó sinusal. Ele, como eu já falei antes, ele auxilia na contração dos átrios. Essa energia, ela é logo levada para o... Deixa eu voltar o slide aqui porque eu não lembro. Para o feixe de íris. E ele, como eu posso dizer? Ele atrasa o fluxo da energia para que o ventrículo não contraia no mesmo momento. Aí, depois, eu ia falar internet. Depois, a energia é mandada para as fibras de Purkinje e se espalham por todo o ventrículo para, assim, poder ocorrer a contração. E é tudo aquilo que eu já falei. Perfeito. Então, precisa desse atraso a partir do feixe de íris para que não seja o átrio e o ventrículo não contraem no mesmo momento, porque senão seria uma coisa assim bem patológica e anormal. E o corpo, provavelmente, com certeza, não aguentaria isso. Sim, poderia haver uma pressão muito alta nos vasos sanguíneos, né? E poderiam chegar até a estourar. Certo, gente? Foi aquilo que ela falou, né? É a polarização e despolarização sendo caracterizado fisiologicamente. Micro e macro circulação. Olha, essa imagem aqui é bem bacana, que a gente está vendo aqui as veias em azul e em vermelho as artérias. E a gente está vendo aqui, ó, essa parte mais calibrosa de vermelho são as artérias. Aí a gente tem essas daqui, ó, que são arteríolas, e esse negócio aqui são os capilares. Mesma coisa, mais grossa aqui são as veias, em azul. Aí essas ramificações nós chamamos de vênulas, e os capilares, que são esses menores aqui. É meio que um resumão daquilo que a gente tem falado até aqui, tá? Tem muito capilar aqui também na região pulmonar. Por quê? Porque é onde acontece a troca gasosa. Então, a gente fala em pulmão, a gente vê lá traqueia, desde a laringe, né? Aí traqueia, brônquios, bronquíolos. E a gente vai ver que tem uma vascularização que tem uma importância tão alta quanto esses órgãos que a gente já falou. Vamos lá. A gente falou agora há pouco sobre as artérias e as veias, que leva o sangue para onde. Então, nós temos, por exemplo, aqui, ó, em destaque a artéria aorta, que leva o sangue do ventrículo esquerdo ao corpo, certo? E aqui tem o tronco pulmonar, que leva o sangue do ventrículo direito aos pulmões. Então, o ventrículo direito levando o sangue... O sangue do ventrículo direito, desculpa, é levado aos pulmões, e o sangue do ventrículo esquerdo é levado ao restante do corpo, certo? Isso aqui falando de artéria, tá? E aí, no caso, ele está falando da macro e microcirculação, porque a macrocirculação é o que vai do coração ao corpo, para os tecidos, e a microcirculação é do coração para os pulmões e dos pulmões ao coração. Aí ele especifica direitinho as artérias, por exemplo. A que leva o sangue. Na microcirculação estão a artéria pulmonar, que leva o sangue para os pulmões, e as veias pulmonares que trazem
o sangue já oxigenado dos pulmões para o átrio esquerdo. E na macrocirculação está a artéria aorta, que leva o sangue do coração para os tecidos, e as veias, o sangue volta pelas veias cava. Inferior e superior, né? É interessante, como tu falou, Lígia, em relação à microcirculação, que é aquela parte que fica entre o pulmão e o coração, né? Bem aqui, ó. A parte aqui, né? Você tá falando? Aquela artéria. Porque ela tem realmente um tamanho reduzido em relação a todo o restante de artérias e veias que vão para o corpo. É porque o coração, ele é bem... Aqui é claro que a gente tá quase que no meio do coração, né? Mas o coração é aqui no meio, é entre os pulmões. Então, é micro mesmo, essa circulação aí. Cara, muito Aí é detalhe. mais falando sobre as ramificações das artérias mesmo. Ramificações no encéfalo. A gente não viu ainda o sistema nervoso. Isabela, quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá? A gente não viu o sistema nervoso ainda, mas vamos falar sobre toda essa vascularização que existe aqui, não só no cérebro, mas no encéfalo em geral. Tá? A gente vai ter aí uma psicóloga que vai ajudar a gente nessa parte. Vamos lá, deixa eu ver aqui, para a gente não ficar doido. Meus alunos vão me matar. Meu professor, para que isso tudo? Ah, tá. Vamos lá. Cheguei aqui na parte que eu queria, que envolve um pouco mais a gente, né? De radiologia. Nós temos aqui uma artéria, que é a artéria tibial anterior. E tem as artérias dorsais, aqui embaixo. Gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá, se vocês sabem responder. Porque é o seguinte, essas artérias aqui, elas estão presentes nas duas pernas ou só em uma? Nas duas. Certo. A femoral, no caso, só em uma, né? Não. Nas Nas duas duas. também? Artéria femoral. Tá. Artéria femoral, gente, por que eu quero falar da artéria femoral? Primeiro, porque ela é bem calibrosa, ela é geralmente ponto de entrada. A gente falou que o sistema circulatório é um sistema fechado, tá? Então, ela geralmente é a ponta de entrada para quando a gente quer fazer algum procedimento cirúrgico no sistema circulatório em geral. E eu até falei para vocês que eu tive a experiência de acompanhar algumas cirurgias de catéter, né? De cateterismo. E geralmente o cateterismo ele é iniciado a partir da da artéria femoral. Porque ela é bem calibrosa. E por que eu falei sobre isso em radiologia? Primeiro, por causa da hemodinâmica, né? Que a gente vai acompanhar o cateterismo diretamente, mas é muito comum a gente, como técnico, só no raio-x, a gente ter esse tipo de problema, porque um dos principais riscos de fratura no fêmur é justamente o rompimento dessa artéria. Quem sabe que a artéria geralmente são bem calibrosas e, consequentemente, o fluxo sanguíneo é muito alto. Então, se, por exemplo, um acidente de moto, a pessoa sofre uma fratura de fêmur, de cabeça de fêmur, por exemplo, é muito comum acontecer o rompimento de uma artéria. E aí o paciente morre em minutos, né? Se não for feito os primeiros socorros lá para que essa circulação esse sistema volte a ser fechado, né? Porque, como a gente falou, o sistema é fechado, mas se abre, o sangue vai sair por ele todo, certo? Então, a gente que trabalha com raio-x, precisamos estar atentos a isso. Às vezes você está dormindo lá na tua sala de exames, de repente te acorda, vamos lá, bora, chegou um cara aí morrendo, sangrando aí até a morte. Chega lá, quando o paciente sai, a nossa mesa está toda melada de sangue. Você tem que chamar a zeladoria do hospital e trazer uns 2 baldes para tirar de sangue, porque o fluxo sanguíneo é muito grande. Então, a gente precisa saber técnicas de primeiro socorro, saber como é que funciona, de fato, todo esse circuito, esse sistema circulatório em geral, para que a gente consiga agir e, quem sabe, salvar uma vida, né? Nossa função lá é essa. Acho importante teus alunos depois darem uma olhada de novo no slide,
e olharem as principais artérias, que eu acho que tá bastante ligado ao que vocês fazem. Talvez alguma fratura tenha rompimento de artérias, enfim. Exatamente, porque assim, cara, anatomia é o básico para quem trabalha na saúde, básico do básico. Você precisa saber. Ainda mais a gente que trabalha com emergência. A gente precisa saber mesmo, não dá tempo de você estudar na hora, o paciente vai morrer. Então você precisa conhecer a anatomia para saber o que pode estar acontecendo com o paciente, certo? Às vezes até a forma de você posicionar um paciente que está politraumatizado numa mesa de exame, você pode acabar ou ajudando o paciente ou terminando de arrebentar o cara, né? Então é complicado, certo? Por isso todas as técnicas que a gente estuda de mobilização dos pacientes. Olha o tanto de vaso, gente, que tem aqui. Ó. Então, o grande problema da fratura não é quebrar osso, não é fratura em si, não é o termo técnico, a definição de fratura é a perda de continuidade total ou parcial óssea. Mas o problema não é isso, porque o sistema locomotor ele vai usar, inclusive o próprio sistema endócrino também, vai acabar enviando informações químicas para que haja calcificação desses ossos. Vai doer pra caramba e tudo mais, mas o cara consegue se recuperar depois. O problema é quando há um rompimento de vaso sanguíneo, quase sempre há, né? Que é muito vascularizado tudo. E aí a gente precisa estar atento para esse tipo de detalhe aí, caso aconteça. Vamos lá para a última parte do nosso slide. Vamos lá, enfermeira, veia cava. Sim, através das veias cava, que o sangue retorna ao coração do corpo. Nele chega um sangue rico em gás carbônico para então fazer todo o processo da microcirculação e ser oxigenado pelo pulmão. Ela é subdividida em veia cava superior e inferior. A superior porque vem dos membros superiores e a inferior porque o sangue vem dos membros inferiores. Tem aqui toda uma divisão dela, veia jugular externa, tronco baxicefálico, enfim, aqui é só mais uma anatomia da veia mesmo. É aquilo que a gente falou, essa parte de anatomia aqui, a gente só vai poder ler nem apontar, mas isso aí a pessoa consegue fazer em casa lendo, né? Agora sim, é Mas isso aí importante. não tem nem tanto assim, não tem tanta importância, porque é mais microscópico não, mas é Só assim, para o neurocirurgião mesmo, né? é mais importante para ele. Mais que pra gente. E aí, tá aqui em destaque a veia cava superior, né? É aquilo que ela estava falando agora há pouco, da macrocirculação. Então, a veia cava inferior ele traz o sangue dos membros inferiores e vísceras abdominais ao átrio direito. E a veia cava superior traz o sangue da cabeça, pescoço, tórax e membros superiores ao átrio direito. É bacana que, para que não fique. É tudo muito bem dividido, né, em nosso corpo, para que nenhum lado fique sobrecarregado. Porque existe uma questão volumétrica, né, de sangue. Se todos eles viessem por uma veia só, a veia precisaria ser muito calibrosa e caso ocorresse qualquer tipo de perda de continuidade, o óbito era quase que instantâneo. Certo? Então, também foi muito bem pensado essa questão da grande vascularização para que a gente consiga ter um pouquinho mais de tempo para tratar caso haja algum tipo de acidente. Essa parte aqui é realmente muita anatomia, até microscópica, né, em alguns casos. E algumas dessas partes aqui da microcirculação a gente vai ver no sistema respiratório, que eu vou falar um pouquinho depois, sozinho, numa outra aula. Vamos lá ver essa parte bem anatomia mesmo, gente, só para vocês terem uma ideia onde é que fica cada uma, ó, retirando os órgãos. A gente tem lá na escola, meninas, lá no nosso laboratório, um boneco, que vocês aí devem ter visto também no laboratório de vocês aí, que a gente pode arrancar os órgãos e tudo mais, e dá para ver essas veias e essas artérias bem direitinho, onde é que elas ficam. A ideia é que é bem parecido com o tamanho real, é bem bacana.
Gente, é o seguinte, uma das principais patologias que podem ocorrer, essa parte aqui vai ficar bem redundante, né? Vou só deixar esse último slide aqui, mas uma das principais patologias que podem ocorrer, que ocorrem com muita frequência no nosso dia a dia, especialmente nos brasileiros, pela nossa forma de se alimentar, é a obstrução de vasos sanguíneos, né? E como a gente falou redundantemente já nessa aula, o nosso sistema circulatório ele é fechado, então ele não pode ter nenhum tipo de obstrução, porque senão vai estar aumentando a pressão, chega uma hora que o vaso ele acaba não tendo mais força para resistir. E aí esses problemas geralmente ocorrem nos vasos menos espessos, né, mais finos, uma linguagem fácil. Então ocorre aneurismas, ocorre aquilo que a gente chama de derrame, né? Não sei nem se é um termo técnico, o acidente vascular, né? Acidente vascular, em geral. E esse acidente vascular é todo acidente que pode ocorrer em um vaso sanguíneo. Isso não precisa ser necessariamente encefálico, tá? Um infarto, por exemplo, ele pode ser causado por um acidente vascular, pode ocorrer um entupimento de uma artéria, de uma veia. A gente pode também classificar isso como acidente vascular. É muito comum. O que a gente pode fazer para evitar isso? Alimentação. Para evitar, não, para diminuir os riscos, né? Então, alimentação, boa alimentação, no caso. A nutricionista pode até falar isso aí no final. Vou só falar aqui rapidinho que a questão de acidente vascular, no caso do infarto, ocorre bastante por causa da aderência de uma placa de ateroma, no caso de gordura, na parede dos vasos. O que ocorre bastante na parede das coronárias, que são as que irrigam o coração. Uhum. E isso causa bastante infartos. Isso, esqueci a palavra infartos. E a nossa nutricionista depois pode estar falando mesmo, real, da alimentação, do HDL, LDL. Ixi, Tá toda essa... Mas assim, ó, só ressaltando antes da Isabela falar, que a Lígia disse, que a gente, voltando na nossa aula aí, vocês vão lembrar que as coronárias, elas irrigam o coração, certo? Certo, Lígia? As coronárias se irrigam o coração. Isso. E aí é o seguinte, se o coração ficar sem oxigênio, como é que ele vai conseguir se manter batendo, né? Bombeando? Então, ele geralmente é afetado e aí ele simplesmente para porque não tem oxigenação. É complicado. Então, vamos parar de comer gordura, vamos fazer exercício que diminui as chances. Não é comprovado, né? Mas diminui, não é comprovado 100% de eficiência. Tem gente que faz tudo isso mesmo assim, infarto, tem uma série de outros fatores, né? Mas diminui a probabilidade disso acontecer, diminui bastante, significativamente. Tem um documento do governo que é chamado Guia Alimentar da População Brasileira, que vocês podem estar lendo aí também, que fala toda da alimentação saudável e a forma de se alimentar, a pirâmide alimentar também, tem tudinho lá. Vocês podem ver, tá? Cuidando da saúde. Gente, queria agradecer você. Peraí, deixa eu agradecer formalmente. Deixa eu dizer logo. Esse último slide aí é bônus, resumão. Para quem quiser, viu? Pode só Sim, dá para fazer ele e depois mapa mental, né? Uhum. Resumão para vocês, alunos. Amamos vocês. Gente, eu queria agradecer muito vocês, porque assim, acho que é muito importante para os meus alunos observarem como que cada profissional da saúde ele enxerga a importância de anatomia e fisiologia. E que cada um puxa um pouco para si, para sua área, né? Por exemplo, eu fiz muita questão de falar sobre aquelas partes que já envolvem a parte óssea, que é o nosso forte aqui na radiologia. Aí vocês vai cada Isabela? A outra do nada começa a aula de alimentação. A nutrição a Isabela é mais voltado para a questão. Eu nem vou dizer que ela só vive no hambúrguer, mas tudo bem, faz parte. Não. Mas assim, gente, de verdade, queria agradecer muito vocês. Foi muito melhor do que eu imaginava. Eu já imaginava muito, muito bem. Senão, se eu duvidasse, vocês não tinham convidado, né? Porque eu levo muito a sério as minhas aulas. Mas foi muito melhor. Muito obrigado mesmo. E eu espero que
que tenham próximas oportunidades, certo? Espero. Certo? Podem dizer não. Eu pensei que tu não ia falar, por isso que eu tava calada. Obrigada, Tchau, viu, alunos, por tirem ter convidado a 10. gente. Tchau para vocês, estudem. Cuidem da alimentação de novo, ao colesterol. Certo. Gente, vamos estudar. Só para ressaltar, gente, essas meninas aqui não parecem, mas são muito estudiosas, pelo menos eram no ensino médio. E a gente vai colher fruto, porque se você chega no curso superior e você já acha que não sabe de nada, imagina aqueles alunos que estavam com vocês e que nem nada não se interessavam em saber. Então, o curso superior, ele chega e bate na nossa cara e mostra que a gente não sabe de nada. É isso que ele faz. sabe de E o que nada. a gente sabia, a gente sabe. Pois é. A Exatamente. gente aprende a errar. Então, daí a importância de, desde a base, a gente estudar muito, muito mesmo. Não só para... Eu sempre falo isso para vocês lá na escola, que não é só para passar. Muita gente no curso técnico quer terminar a cadeira e pronto, né? No curso superior também tem gente assim, mas a gente vai ver na profissão que nós trabalhamos na saúde, a gente precisa lembrar que estamos trabalhando por vida. E aquilo que a gente mais acha ruim é quando a gente chega no hospital, que é atendido pelo SUS, e alguém te trata mal, e você já está doente, o médico não está nem te olhando, a enfermeira, o técnico, ninguém nem liga para você. E se a gente quer mudar isso, a gente tem que começar por nós, que somos profissionais da saúde, né? A gente tem que tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratadas, e para isso nós precisamos estudar, para que a gente conheça de fato e possa fazer o nosso trabalho bem feito. Certo? Obrigado, gente. Beijo para todo mundo. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Welles. Deixa eu encerrar a gravação.